Nas últimas semanas de 2024, um mistério nos céus dos Estados Unidos fez disparar o interesse no país. E em vários outros lugares ao redor de todo o mundo, para uma pergunta que ainda segue sem resposta depois de um mês. O Top 10 Explica de hoje te conta o que já se sabe e, principalmente, o que ninguém explicou ainda sobre as investigações a respeito destes eventos misteriosos que estão mobilizando a população, a imprensa e as autoridades dos Estados Unidos. Para entender tudinho, é só ficar com a gente até o fim do vídeo. E para acompanhar as atualizações dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha, o que ajuda demais no nosso trabalho. Vamos nessa? Os supostos drones que vêm intrigando e preocupando os cidadãos de todo o país começaram a ser avistados no dia 18 de novembro, segundo informações oficiais da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, a maior agência de transporte do governo, responsável por regular a aviação civil em todo o território nacional. Naquela data, houveram relatos de que aeronaves não tripuladas estavam sobrevoando as cercanias da base de pesquisas militares de Picatinny Arsenal, na região norte do estado de New Jersey. Mas, rapidamente, o que parecia um fenômeno isolado começou a ganhar proporções ainda maiores. Nos dias que se seguiram, uma onda de relatos do mesmo tipo começou a chegar até a polícia local, comunicando registros de objetos grandes, iluminados e barulhentos sobrevoando diferentes locais durante a noite. E, segundo as testemunhas, estes objetos não seriam aviões, muito menos helicópteros. Inicialmente, os avistamentos que começaram no norte de New Jersey se espalharam para a região central, até ultrapassar as divisas e chegarem a outros 5 estados: New York, Connecticut, Pensilvânia, Virgínia e Ohio. Até agora, algumas pessoas já foram presas por envolvimento com operações de drones em locais próximos a áreas restritas nos estados de Massachusetts e também do outro lado do país, na Califórnia. No final de novembro, a Força Aérea Americana informou que os tais drones não identificados também foram vistos sobre 3 bases aéreas americanas no Reino Unido. O que se sabe é que o governo federal dos Estados Unidos tem registros da posse no país de cerca de 792 mil drones, termo genérico para designar aeronaves não tripuladas de uso comercial ou recreativo, utilizadas em vários setores como no cinema, na fotografia, na agricultura, na segurança pública e muitos outros. Mas o que ninguém conseguiu explicar até agora é o porquê deste suposto aumento de sobrevoos noturnos e, principalmente, quem estaria por trás dessa movimentação que, além de se aproximar de instalações militares, também foi vista sobre um campo de golfe do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. No início de dezembro, o FBI começou a investigar os fenômenos, mas a falta de informações e a repercussão do caso fizeram com que prefeitos de 21 cidades de New Jersey enviassem uma carta pedindo ações do governo do estado. No documento, os prefeitos do condado de Morris pediram uma investigação completa acerca da origem e das intenções por trás destes sobrevoos. Na solicitação, eles também afirmam que a falta de clareza a respeito da operação destas máquinas vem causando frustração e medo na população local. A polícia disse que não tinha registrado ameaças à segurança pública, mas a Administração Federal de Aviação impôs restrições ao voo de drones enquanto as autoridades investigam o caso. Um porta-voz do FBI disse que a agência também está fazendo todo o possível para esclarecer o que de fato está acontecendo. Representantes das agências federais que estão investigando as aparições informaram às autoridades em reuniões a portas fechadas que os supostos drones às vezes parecem voar em padrões coordenados com a capacidade de permanecer no ar até
por 6 horas. Segundo informações de investigadores federais repassadas às autoridades locais, alguns destes drones mediam cerca de 1,80 m de diâmetro, ou seja, são bem maiores do que a média dos modelos operados por pilotos amadores. O problema é que as investigações são dificultadas pelo que parece ser um comportamento conjunto das aeronaves. Os drones misteriosos parecem evitar a detecção das autoridades a partir de helicópteros e rádios, já que costumam trafegar com as luzes apagadas, o que praticamente impossibilita a visualização durante a noite. Numa coletiva de imprensa do Pentágono, no dia 11 de dezembro, a porta-voz Sabrina Singh disse que os objetos relatados não eram drones operados pelas Forças Armadas dos Estados Unidos e que os oficiais também não acreditavam que os objetos tinham vindo de adversários militares ou entidades estrangeiras. Mais uma vez, as autoridades e moradores locais demonstraram frustração com as poucas informações repassadas ao público pelas forças federais. No dia seguinte, o FBI e o Departamento de Segurança Interna fizeram um pronunciamento conjunto, afirmando que não há evidência de que as aparições de drones ameacem a segurança nacional e reafirmando que eles não viriam do exterior. O esclarecimento aconteceu para desmentir a declaração de um deputado do Partido Republicano chamado Jeff Van Drew. O político havia falado que tinha fontes anônimas importantes, mas sem nenhuma prova, de que os drones estariam vindo de uma nave-mãe iraniana que estaria nas águas no Atlântico, na costa leste dos Estados Unidos. Já um outro político, o democrata Raja Krishnamurti, de Illinois, disse a um canal que há uma chance nada desprezível de que a China possa estar envolvida e que também não tem comprovação alguma. Ainda segundo o Pentágono e a Casa Branca, as teorias de ambos não têm fundamento, reiterando que não há qualquer indício de que as atividades tenham relações com governos ou organizações de outros países. A única relação com a China nesta história é apenas a nacionalidade de um dos presos até o momento. No dia 9 de dezembro, um cidadão chinês com permissão legal para morar nos Estados Unidos foi acusado criminalmente depois de supostamente usar um drone para filmar sem autorização uma base espacial durante um lançamento da SpaceX. Só que isso aconteceu do outro lado do país, na Califórnia, a milhares de quilômetros de New Jersey. O homem identificado como Yin Piao Zhu foi preso no Aeroporto Internacional de São Francisco, prestes a embarcar em um voo com destino à China. Ele foi acusado de não registrar o drone e violar o espaço aéreo de defesa nacional. Não há indícios de que este episódio esteja relacionado à onda de aparições no país. Além dele, outras 2 pessoas foram presas, desta vez, sim, na região nordeste dos Estados Unidos, bem próximo ao centro geográfico de toda a polêmica. Mas, neste caso, os 2 eram americanos mesmo. Ambos foram detidos na noite de 14 de dezembro, acusados de invasão, depois que um drone chegou perigosamente perto do Aeroporto Internacional de Boston. Segundo a polícia, um terceiro integrante do grupo fugiu. Mas a atividade ilegal atestada na prisão destes suspeitos parece um caso isolado quando olhamos apenas para ações comprovadamente fora da lei. Isso porque, neste mesmo dia, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional disse que investigadores federais não conseguiram confirmar os relatos da passagem de drones ilegais por New Jersey e que várias das aeronaves registradas em vídeos são, na verdade, aviões comuns que operam dentro da lei. Agentes do Departamento de Segurança Interna e do FBI disseram que têm cruzado informações das aeronaves avistadas com as rotas de aviões que saíam ou chegavam a 3 aeroportos da região e concluíram que vários dos objetos relatados eram, na verdade, aviões normais. O FBI informou que recebeu mais de 5.000 comunicados e denúncias sobre os supostos drones. Mas
mas que menos de 100 realmente levaram a pistas de fato úteis para as investigações e que não foram encontradas evidências de uma invasão ou uma movimentação em massa de aeronaves não tripuladas que lembrariam uma cena apocalíptica do filme Guerra dos Mundos. Um ex-agente especial da instituição disse que muitos dos casos registrados também podem ser atribuídos a pessoas que se aproveitam da situação para levantar seus próprios drones e alimentar ainda mais o pânico, à medida que os eventos ganham cada vez mais repercussão e cobertura da imprensa, num ciclo midiático que se retroalimenta. Ainda segundo os investigadores federais, houve uma reação desproporcional por parte da população sobre estes relatos, que são muito eficazes para alimentar teorias da conspiração. Entretanto, eles também disseram que não se pode ignorar os avistamentos reais e que as autoridades se preocupam com isso tanto quanto o resto da população e que, por isso, instalaram câmeras que capturam o espectro infravermelho com tecnologia de detecção de drones em pontos estratégicos para garantir que os drones que sobrevoam a área de New Jersey e New York não apresentem riscos ou ameaças concretas. Os peritos também estão analisando conteúdos de redes sociais para saber de fato o que mostram fotos e vídeos que supostamente registraram esses objetos voadores para concluir se realmente são drones não tripulados. E a preocupação não vem apenas dos riscos supostamente oferecidos pelos drones, mas também pelos estragos que a própria população poderia promover por causa do medo. Este receio de uma possível caça às bruxas se justifica também porque houve um aumento no número de pilotos de aviões e helicópteros sendo atingidos por lasers nos olhos por pessoas que confundem os aviões com drones. E essa brincadeira aparentemente inofensiva pode causar acidentes graves, como a queda das aeronaves. Por isso, o FBI e a polícia do estado de New Jersey apelaram para que as pessoas não atirem em supostos drones, alertando que essas ações são ilegais e podem ter consequências mortais para tripulações e passageiros se aeronaves forem alvejadas por engano. Mesmo depois disso, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou o governo Biden de estar escondendo informações sobre o caso e defendeu que, se a Casa Branca não soubesse de nada, deveria atirar contra as aeronaves. Contrariando a histeria em torno do assunto, o chefe do Departamento de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, disse que as regras para o uso de drones durante a noite foram alteradas em setembro de 2023 e que essa é possivelmente uma das razões pelas quais estes objetos estão aparecendo com tanta frequência. Mesmo assim, como o caso ainda tem mais perguntas do que respostas, o porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca afirmou que o governo emprega e continuará empregando esforços para ser o mais transparente e direto possível na solução deste caso. Tá na cara que essa história ainda vai longe, é ou não é? Com base em tudo que nós te mostramos aqui, é possível tirar alguma conclusão? Você também desconfia que existe uma conspiração internacional por trás de tudo isso ou acredita que a explicação é mais simples do que parece? Conta pra gente nos comentários e também avisa pra gente se você quer continuar acompanhando essa novela aqui com a gente. Se não for pedir demais, deixa o like e também se inscreva no canal para que a gente possa continuar trazendo cada vez mais e melhores conteúdos para você. Nos acompanhe e faça parte dessa conquista dos 10 milhões de seguidores aqui no Top 10. Muito obrigado.